Olá pessoal, nós já havíamos conversado aqui no canal a respeito do antissemitismo presente em alguns setores da sociedade. Por conta dos ataques ocorridos em 7 de outubro, perpetrados por aquele grupo lá da faixa de Gaza, o número de ataques a judeus aumentou muito, tanto no Brasil quanto fora. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos conversar a respeito. Olá pessoal, eu me chamo Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você gosta desses dois temas, se inscreva nesse canal, tá certo? Então pessoal, nós já conversamos por aqui a respeito do antissemitismo na esquerda. O antissemitismo ele é ambidestro, ele existe na esquerda e existe na direita. Porém, por conta dos ataques perpetrados pelo grupo lá da faixa de Gaza em 7 de outubro a Israel, o antissemitismo de esquerda ficou muito evidente. E nós vamos conversar a respeito disso. Eu peguei algumas mensagens nas redes sociais para a gente analisar, também algumas imagens e a gente vai comentar a respeito aqui, tá? Olha só o que essa pessoa falou. É cada judeu existindo que me faz pensar no que foi que o Adobe errou. Nem vou comentar. Palestina livre. Quem errou ao não fazer o serviço completo foi o MER do Adobe. Essa outra mensagem, pessoal, vocês conseguem ler? Dá uma lida nela. Quem estiver só me escutando, para um pouquinho e dá uma lida nessa mensagem. Tá. Olha só, pessoal, o que o jornalista Breno Altman disse: podemos não gostar do grupo lá da faixa de Gaza, discordando de suas políticas e métodos, mas esta organização é parte decisiva da resistência palestina contra o Estado colonial de Israel. Relembro o ditado chinês nesse momento: não importa a cor dos gatos, desde que caçem os ratos. Então, pessoal, nessa mensagem ele está fazendo referência a isso aqui. Os judeus, eles eram chamados de ratos, né, pelos nazistas, certo? E por isso os nazistas eram chamados de gatos, né? Tanto é que nesse livro aqui, esse quadrinho Maus, do Art Spiegelman, fala exatamente disso, fala a respeito do Holocausto, da perseguição, né, dos judeus, é um relato do que o pai do Art Spiegelman passou, né? Então, aqui está a referência que o Breno Altman está fazendo, certo? Ah, mas Juliane, é um ditado chinês. Nós não nascemos ontem, ok? Olha só, pessoal, no Brasil tiveram setores da esquerda que defenderam lá o grupo de Gaza abertamente. Outros com cargos no governo debocharam de uma israelense ex. Na Europa, vimos pichação com a estrela de Davi em residências de judeus. A gente sabe de onde veio isso, né? Noite dos Cristais, certo? Eles pichavam as residências dos judeus e, enfim, residências, comércios, quebravam tudo. Exatamente o que está acontecendo agora. Ontem, alunos judeus tiveram que ficar presos numa biblioteca em Cooper Union College, na cidade de Nova York, porque uma onda de apoiadores da Palestina queria atacá-los. E aí na internet a gente começa a ver vários apoiadores da causa palestina, que eu não tenho nada contra, né? Já falei isso para vocês, apoiadores do grupo lá de Gaza, né? Usando um argumento interessante para a gente analisar. O argumento dos judeus superpoderosos. Olha só. Os judeus sionistas mentem desde sempre. Aumentaram o que aconteceu contra os judeus na Segunda Guerra Mundial para posarem de vítimas o tempo todo. Dominam as grandes mídias e governos. Proíbem livros revisionistas e são muito piores que os fulanos daí, né? Então, pessoal, olha só. Por que esse pessoal quer revisar o Holocausto? Porque eles acreditam que o Holocausto justifica a existência do Estado de Israel. E de certa forma, justifica mesmo,
né? Então o sonho dessas pessoas afirmar e essa ideia pegar e tal, revisar a história, afirmando que os judeus não morreram no Holocausto, ou que não existia câmaras de gás nos campos de concentração e extermínio. E essas pessoas, normalmente, de forma bastante sutil, elas ficam criticando livros a respeito do Holocausto, elas criticam filmes, séries que falam a respeito, canais que falam a respeito disso sofrem muitos ataques. O Elie Wiesel, que foi um sobrevivente do Holocausto, ele escreveu o livro A Noite, era uma figura extremamente atacada por essas pessoas, para vocês terem uma ideia, tá? E de onde as pessoas estão tirando essa ideia aí dos judeus superpoderosos? Isso não é novo, pessoal, isso não é novo. O nazismo utilizou a figura dos banqueiros Rothschild para propagar a ideia de que os judeus dominavam as democracias liberais, enquanto as imagens do Trotsky e da Rosa Luxemburgo eram usadas para difundir a ideia de que os judeus também dominavam os comunistas, e em que o nacionalsocialismo se baseou para criar essa propaganda contra os judeus. A ideia dos judeus superpoderosos tem a sua origem nos protocolos dos sábios de Sião. O czar Nicolau II estava enfrentando muita oposição no Império Russo. Dentro disso, ele criou uma inimiga, a comunidade judaica. Então, se o Império Russo era pobre, se as pessoas estavam em situação de miséria, a responsabilidade não era do czar, era dos judeus. Eram os judeus que queriam dominar o mundo. Isso, pessoal, foi uma cortina de fumaça que o czar criou, né, para evitar rebeliões sociais, tá certo? E aí o nacionalsocialismo se apropriou disso e essas pessoas também. E o que foi, pessoal, esses protocolos dos sábios de Sião? Esse livro dizia que havia um plano, né, dos judeus para dominar aí o mundo. Em 1921, o jornal londrino Times desmascarou os protocolos, apresentando provas de que ele não passava de uma fraude. Copiado em grande parte de uma sátira política contra Napoleão III, escrita pelo francês Maurice Joly em 1864. A obra original se intitula O Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu. E essa obra, pessoal, sequer menciona os judeus. Atualmente, ser abertamente antissemita é considerado uma coisa aí feia, né? Mal vista. Em alguns países é crime, inclusive no Brasil. Então, usa-se o nome de antisionismo. Meu problema não é com os judeus, meu problema é com os sionistas. Só que, aí é que tá. O antisionismo e a causa palestina, muitas das vezes, é uma fachada para a disseminação das mesmas ideias do nazismo. Viralizaram imagens de gente gritando todo o seu ódio aí contra os ditos sionistas, com as mesmas justificativas utilizadas pelos alemães e pelo czar Nicolau II contra os judeus. Nós vimos também pessoas arrancando cartazes de crianças israelenses sequestradas. Isso aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, com a desculpa das crianças palestinas mortas pelos israelenses. Então, por que não colocar também a imagem das crianças palestinas? Por que arrancar a imagem das crianças israelenses? Né? Por que tanto ódio em relação a crianças que estão nas mãos de um grupo, né, terrível lá da faixa de Gaza, né? Por que tanto ódio? Né? Isso, pessoal, é antissemitismo, puro e simples, né? É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui e como vimos no vídeo, não temos nada novo debaixo do sol. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu compartilhamento, publique esse vídeo nas suas redes sociais, deixa o seu comentário, tudo isso é muitíssimo importante, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.